um cristianismo que coloca em seu ventre, chama a atenção dele mesmo, mas não leva a criação que está lá fora, a salvação que aguarda ansiosamente pela criação que está aqui dentro. E Crônica diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, e o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo do sacrifício. Olha o que Deus está dizendo a Salomão: olha, Salomão, você preparou o templo, você trouxe tudo para dentro, trouxe da maneira que eu pedi, do jeito que eu quis, mas eu quero dizer a você nesta noite, Salomão, que eu ouvi a sua oração. O que Deus vai dizer: não basta as paredes, não basta as cadeiras, não basta o som bem preparado, mas tem algo que precisa estar na congregação, é a presença de Deus, que fará a diferença no meio do templo construído. E ele continua dizendo: se eu fechar os céus para que não chova maná de gafanhotos, que devorem, pois, sobre vocês e o meu povo, e enviar praga, se eu fizer mal a vocês, se eu ainda levantar do meu trono para amaldiçoar vocês, Salomão, por meio da tua obediência, por meio do trono, por meio do templo que foi construído, e é o que o Senhor diz aqui no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o Senhor diz assim: e de hoje em diante os meus olhos estarão abertos neste lugar, em prol deste templo. Meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção: eu tenho um canal no Instagram que eu prego toda segunda-feira, eu tenho um canal no YouTube. A minha maior preocupação é que eu diminua, a minha maior preocupação é que todos os aplausos que me alcançarem, eu levar aos pés da cruz e dizer: é teu, Senhor, porque tu mereces e eu não sou nada. O maior perigo que vivemos hoje é o cristianismo para uma igreja de portas fechadas. E a Bíblia diz que nós devemos derrubar os nossos muros, alcançar este bairro, alcançar essas ruas, alcançar o próximo. Como fazer essas coisas? Como vivermos um cristianismo tão difícil, a qual hoje as igrejas fazem culto para si mesmo? Eu tenho 26 anos de cabeleireiro, eu e minha esposa estamos completos, trabalhamos com alongamento, penteado, maquiagem. Karen foi uma das nossas noivas arrumada por nós. Mas eu estou disfarçado de cabeleireiro naquele lugar, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo do Cristo que salva, eu falo do Cristo que cura. E o Senhor tem me dado filhos espirituais, famílias que são levados para a igreja, porque eu não posso, Ele pode, eu não faço, Ele faz, por meio do testemunho do templo que está sendo agora preparado, o templo que habita o Espírito Santo. Mas a nossa maior preocupação é que os homens fazem tudo para si mesmos. Os homens procuram alegrias que se revelam a si mesmos. E a Bíblia diz que os feitos notáveis da cruz foi feito para mim e para você, não para pregar de maneira egocêntrica, mas de levar aos outros o Cristo que salva, cura, batiza e liberta o homem dos seus pecados. E neste texto sagrado, Deus está falando com o rei Salomão, dizendo que algumas coisas precisam mudar no comportamento dos homens. A Bíblia diz que a noiva aguarda ansiosa entrar no templo e encontrar com o noivo. Mas se olharmos para um casamento natural, é o noivo que aguarda a noiva. Então a Bíblia diz que Jesus sempre está na contramão do entendimento dos homens. É a noiva que aguarda o noivo na preparação do templo do Espírito Santo. Meus irmãos, qual é a dificuldade? Quando eu olhei todos os esboços que eu já tenho, eu disse: Senhor, por que tu queres que eu fale neste lugar desta maneira? Neste tempo presente, neste presente século que vivemos, enquanto estamos conversando junto com as pessoas, o que temos ouvido? Qual tem sido as palavras que você tem ouvido nos seus ouvidos quando você conversa com as pessoas? Eu não sei você, mas no meu salão, na academia, aos lugares que eu procuro frequentar, eu procuro sempre estar nos lugares que
tem música do mundo. Eu sempre procuro estar em lugar que tem festa do mundo, porque a Bíblia diz que Ele me colocou como sal da terra, como a luz do mundo. É gostoso estar neste lugar, mas é melhor estar num lugar que necessita por Deus. É lugar de estar num lugar que é onde as pessoas estão morrendo, sedendo por um avivamento que cura, que liberta, que tira o homem do caminho da morte. O que mais temos ouvido as pessoas? Temos ouvido tristezas, decepções. Nessa manhã a minha cunhada velou o tio dela que tirou a própria vida com uma corda. O que estava neste coração? Tristeza, decepções, feridas no coração que alguém não conseguiu ajudar a perdoar. Se Jesus não andou sozinho, a Bíblia diz que Ele preparou 12 homens para levar a sua palavra. E por que eu vou andar sozinho? Porque eu vou me achar no supra-suma, sendo que eu dependo do Cristo, para dizer: Tu és, Senhor, Tu faz, eu faço, Tu fala, eu falo. E eu amo a vida do pastor Daniel pela simplicidade dele, pela humildade dele. Conheci a pastora Edileia como menina, sou um pouco mais velho, creio eu, mas pouca coisa, notável que eu sou pouca coisa. Somos amigos, mas a minha maior alegria é que somos hoje guerreiros da casa do Senhor. Você quer ser um guerreiro? Será o primeiro a ser abatido, será o primeiro a ser traído, será o primeiro que as pessoas vão falar de você, será o primeiro a ser abandonado, será o primeiro a ser deixado. Esse é o Evangelho da cruz, essa é a palavra que Deus nos dá nessa madrugada, que a Bíblia diz que benditos são aqueles que desejam o apostolado, mas desejam um caminho de cruz, desejam um caminho de espinho, um caminho de sofrimento. E Jesus está dizendo nesta madrugada: porfiai por passar por esse caminho, confia, porque eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome e quero usar quem você é, da maneira que você é. Ei, meus irmãos, quantas famílias destruídas por falta de avivamento. Eu sou um homem que dou curso para casais, eu sou um homem que discipulo casais. Quando os casais destruídos, quando os casais arruinados, quando a aliança de amor que foi prometida diante de Deus e dos homens se quebrando, porque faltou o verdadeiro avivamento. E o avivamento que eu trago nesta manhã não é eu pular, não é eu falar em língua. O avivamento que eu trago nesta madrugada é a terceira pessoa de Jesus, é aquele que foi dado com sacrifício de cruz, é aquele que foi pregado junto com Ele. E a Bíblia diz que Ele não nos abandonou. Eu vou, mas nos deixarei o Consolador, aquele que te levanta, aquele que te segura pela mão, aquele que te leva diante dos homens. Como diz o pastor Daniel, alguém disse que você não é, mas ele diz: eu sou. Alguém disse que você não vai fazer, mas ele diz: eu faço, por meio do avivamento verdadeiro. Ei, eu amo avivamento. Quando eu prego na comunidade da graça, as pessoas dizem que matam a vontade da Assembleia de Deus. E uma certa vez um dos pastores principais disse para mim que eu não podia pregar como eu pregava. Mas depois de um dia dele pregar à noite, ele disse: pelo amor de Deus, quem prega é você semana que vem, e por favor deixa essa veia sebreiana estourar em seus lábios. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Que Deus usou a vida dele para me moldar, para me moldar, para dizer que tudo é na vertical e não na horizontal. Tudo depende dele, não de mim. Quando ele faz, ele age por meio da minha vida. E o que o avivamento traz para nós? O avivamento traz alegria. Alegria onde há momento de tristeza no cristianismo. Na época da pandemia, muitas pessoas deixaram de ser cristãos. As pessoas procuram Jesus por aquilo que Ele dá, como deveriam procurar Jesus por aquilo que Ele é. Aleluia! Glória a Deus! Bem, vai nos trazer certeza de uma nova vida e garantida por Deus. Eu não sei se você veio buscar um carro nesta madrugada. Eu não sei se você veio pedir uma noiva ou noivo do Senhor. Mas eu quero te deixar um conselho da parte de Deus. Busque hoje, nesta madrugada. Não saia daqui dependendo das mãos do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Tudo está me reservado lá na frente. Senhor, eu escolho permanecer, eu escolho ficar, eu escolho obedecer.
Ei, como nós precisamos de cura interior. Como nós precisamos ser sarados. Meu Deus. Como nós precisamos ser guerreiros. Quando eu cheguei aqui na vigília hoje, quando a Karen orava, eu já quase fui embora, porque Deus usou a vida dela para falar comigo. Meu Deus do céu. Quando a Karen orava, quando a filha do nosso pastor orava, ela dizia: Senhor, se tu não for, não for. É Deus. Tu és o Deus. Nosso propósito está aqui é por causa da tua vida. Mas nós esquecemos de 2 Pedro capítulo 8, que está assim: estejam alertas e vigiantes. Vamos para a igreja, vamos para a vigília, vamos orar, vamos cantar, vamos bendizer o Senhor, mas estejam alertas e vigiantes, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. A Bíblia está dizendo: ei, continua olhando para Ele, faça, mas olhe para Ele, peça, mas olha para Ele, ame, mas olhe para Ele, cante, mas olhe para Ele, porque tudo é dele. Te amamos por aquilo que Tu és, Senhor. Ei, igreja, eu quero te convidar a um novo despertar. Eu quero te convidar a um novo acordar. Eu quero te convidar a um recomeço. O maior poder é o poder do recomeço. Porque toda vez que eu recomeço, eu entendo que eu nada sou e nada posso fazer. Quando eu recomeço, eu busco. Quando eu recomeço, eu anseio por Ele. Quando eu recomeço, eu entendo que eu sou a criação, Ele é o Criador. Eu entendo que eu sou o beneficiário, Ele é o dono da herança. Eu reconheço que eu nada posso fazer, mas para Ele nem a morte tem poder, nem o mar tem poder, nada pode detê-lo, porque Ele é Deus. Ei, eu te convido a fugir do formalismo. Eu te convido a deixar de orar. Porque quando nós oramos é apenas esperança. Mas eu te convido a vir sempre para essa vigília. Porque nós passamos 3 horas orando na presença de Deus e cantando. A Bíblia diz que isso é além de orar. Isso é esperançar. Vai além de esperar. Jogue no Google depois o significado de esperança e esperançar. É Deus. Sabe, irmãos, como nós precisamos se relacionar com Deus. Não nos chamamos mais de filhos, não nos chamamos mais de servos, mas nos chamamos de filhos. Filhos amados, filhos queridos. Quando eu olhava para este menino louvando, me lembrei do Thales. Meu Deus. Eu senti de dizer alguma coisa a vocês que louvam. Permaneça no degrau que Deus colocou você. Suba ele bem devagar. Diga para Deus: Senhor, eu estou no corpo de Adão, Senhor. É Deus. Não deixarei ele enquanto morrer. Enquanto morrer. Mas, Senhor, eu faço como Paulo diz: eu escravizo meu corpo todos os dias. Minha vontade, meus desejos, e eu te glorifico, porque Tu és Deus. Sabe, irmãos, o Evangelho vai contra tudo isso que estão pregando aí fora, contra esse barulho todo e este movimento de prosperidade. O Evangelho é vida, é renúncia, é lágrima, é dor, é doença no meio da tempestade, é tristeza com lágrimas. Como cantou uma das irmãs aqui: Ele vem com bálsamo, Ele abre para provar que Ele é Deus, Ele fecha para provar que Ele é Deus. É através da nossa petição a Deus que vamos atrair o Espírito Santo às nossas igrejas, às nossas reuniões e às nossas vidas. Petição: se me buscares, me acharás. É Deus. Mas de que maneira? A Bíblia diz que é Espírito, mas a Bíblia diz que é também verdade. Ele disse a Salomão: Salomão, se vocês pecarem, mas se arrepender, eu sou o Deus do templo, Salomão. Não esqueça que eu sou o construtor. Não esqueça que eu sou o engenheiro. Não esqueça que eu mandei o mantimento, Salomão. Eu vos amo,
nunca vos deixarei. Sabe, irmãos, a minha alegria é de ver tanto jovem, porque eu percebo que a minha carreira está findando. A Bíblia diz que uma geração pecou e a outra Deus confiou nela novamente. E a outra geração pecou e Deus confiou nela novamente. Não esqueça, cada um aqui dentro, que não somos nós que fazemos. Não esqueça, cada um aqui dentro, que existe um mundo aí fora. Existem colunas aguardando um tempo maior para que vidas sejam alcançadas. Evangelho traz o pecador. Evangelho busca o pecador. O Evangelho lapida o pecador. Evangelho atrai o pecador. Por meio do Deus que não está nos céus, por meio do Deus que está em mim, existe o Criador que não está aqui, existe o Filho que está sentado no trono, mas existe a terceira pessoa de Jesus que opera em mim, por amor ao pecador, por amor àquilo que eu vejo, por amor àquilo que eu enxergo, por amor àquilo que eu vejo que há necessidade. Jovens, vocês são uma força jovem do Senhor, mas não esqueçam que a sua maior força pode ser sua maior fraqueza. Meu Deus. Quando nós olhamos para a nossa musculatura, se esquecemos que somos limitados. E eu creio, pastor Daniel, que o Senhor te levará em lugares altos. Aleluia. Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Ele continua fiel para aquele que o busca em espírito e verdade. E buscar em espírito e verdade é ter compaixão do pecador. Talvez você tenha necessidade de estar sempre numa vigília, e venha. Mas a Bíblia está dizendo a você, no livro de Mateus capítulo 6, tu porém quando entrar no teu quarto, busca o Senhor em secreto. Aleluia, Deus. Mas se você não conseguir, venha para esta vigília, porque Deus vai dizer para você também, ali em Eclesiastes 4, 10 e 12, se um cair o outro levanta, se um resistir sozinho, o outro vai até ele e pergunta como ele está, o que ele precisa. Devemos estar juntos, devemos buscar o Senhor juntos. É Deus. Mas eu volto para quê? Para que eu estou buscando o Senhor? Por que eu quero a presença de Deus? Eu vinha na Aricanduva de pé sozinho, e saiu um homem quase maior do que eu de dentro da mata, e olhou para mim e disse: ora por mim por favor, porque eu já fui igual a você. Jesus. E quando eu coloquei a mão na testa dele, ele cai endemoniado, amarrado para trás. E ao libertar aquele homem pelo poder do Espírito Santo, ele disse para mim: qual é a igreja que você congrega? Eu falei: esse não é o seu problema. Você disse que já foi igual eu. Se fosse a igreja, você continuaria no mesmo lugar. Você precisa procurar Jesus. Não é a igreja que faz, é o corpo de Cristo que faz. Nós somos a igreja por meio da aliança com Cristo, mas o poder do Espírito Santo, mas em prol da criação. Não podemos fechar as nossas portas, nem tampouco o meu coração a fazer curva a mim mesmo. Senhor, envia-me a mim. Senhor, faça-me como flecha na mão do valente. Senhor, leva-me ao cativo, leva-me ao perdido. Sou nova, Senhor, sou menina, não sei falar. Jesus diz: vou, prepara outro para andar com você. Prepara o companheiro, prepara o amigo para buscar o perdido. Ei, mas o melhor de tudo, que por meio do avivamento, os frutos do Espírito Santo pode exalar em cada um de vocês. Por que buscar os frutos do Espírito Santo? Por que buscar? Hoje foi falado da árvore que foi cortada. Eu quero levar você na contramão disso. O pecado também é uma árvore. E Deus quer usar você não para ficar ouvindo tantas pessoas, porque o pecado e a reclamação das pessoas, os problemas delas são folhas e frutos que estão enraizados numa raiz de pecado. Mas Deus quer usar a árvore boa para trazer a árvore má. Deus quer mudar a árvore de lugar para o lugar certo, para um terreno fértil. Ei, será maravilhoso ter os olhos de Deus aos seus ouvidos e ao nosso favor, olhando para nós e preparando a igreja do Senhor para montar este lugar. Segunda Crônicas 7,15. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos aos ouvidos e atento à oração deste lugar. Irmãos, se nós não orarmos pelo verdadeiro propósito, a Bíblia diz que os ouvidos dele se fecham, a mão dele se recolhe,
Mas se nós orarmos pelo perdido, se nós orarmos pelo aflito, se nós realmente fizermos culto para quem precisa, a Bíblia diz que eu, o Senhor, te ouvirei. Aleluia. É por meio do avivamento. O nosso Deus vai passear em nossas vidas, em nossas reações, em nossas atitudes. Deixa eu dizer algo a você: se Deus quer mudar a sua vida, é a sua atitude. Meu Deus! Se tem algo que Deus quer mudar a sua vida, é a maneira que você toma a decisão. Se tem algo que Deus quer mudar na sua vida, é a maneira que você comporta diante de Deus. Glória a Deus! Não esqueça, somos vasos. Temos a necessidade de ser quebrados. É forte. E mesmo quando estiver diante dos inimigos, Davi disse: unge-me, Senhor. Aleluia. Mas não só me dê, transborda, para que eles entendam que eu tenho. Meu Deus! Glória a Deus. E aí sim eles não desejarão ter o que eu tenho. Mas Davi está falando de proteção. Mas muitos de nós temos sido o pão que não mata a fome. Verdade, Pai. Muitos de nós, por muitas vezes, temos sido água que não sacia a sede do sedento. Deus. Verdade. Porque não tem a terceira de pessoa de Jesus, eliminando do meu ventre homem interior e trazendo o Espírito da verdade sobre tudo que faço. Eu tive o prazer de estar no velório do meu pai. Tive o prazer de estar no velório da minha mãe. Não dava para dar oportunidade para todo mundo. Eu sou o caçula. E quando os dois morreram, eu usava brincos, eu usava correntes, tatuado. E minha mãe me mandou me chamar 15 dias antes dela falecer de câncer. Ela diz: olha para mim, meu filho, nós vamos nos encontrar vocês, Abraão. Sabe por quê? Porque a promessa não foi feita a você, a promessa foi feita a mim. Você tem colocado sua casa nas mãos do Senhor. Você tem colocado sua família nas mãos do Senhor. Sabe, Salomão, meu desejo é matá-lo, mas por amor a Davi, Salomão, não faço. Por amor a Davi, Salomão, não te pego como gostaria de pegar, Salomão. Sabe, irmãos, o evangelho de cruz, Karen, é um evangelho tão difícil de ouvir. Mas eu quero dizer a vocês nessa noite, cantores e pregadores de rosas, pregue os espinhos também. É Deus! Aleluia. Porque a Bíblia diz que os espinhos nos deixarão marcas e cicatrizes, para nunca esquecer de onde Deus nos tirou, para sempre nos lembrar que nós não éramos e Ele é. A cicatriz vai nos mostrar que Ele é Deus, é Ele que faz. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Pai. Aleluia. Sabe, irmãos, a primeira coisa a fazer por mais de Deus e seu avivamento em nossas vidas é se humilhar diante de Deus. É Deus. E se humilhar diante de Deus é submeter-se a Ele. É viver o plano dele e não meu. O desejo dele e não o meu. A vontade dele e não a minha. Aí vem Tiago, aquele que nunca ajudou Jesus, nunca fez nada por ele, precisou Jesus aparecer ressuscitado para o teu irmão. E aí sim ele diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te levantará. É gostoso falar do apóstolo Paulo, mas Paulo não está aqui mais. É gostoso falar dos autores da fé, mas eles não estão aqui mais. Deus quer usar você, geração presente. Nós deixaremos um legado. A responsabilidade é nossa de levar o verdadeiro evangelho que cura, salva e liberta o homem da prostituição, da pornografia, do vício maligno. É esse evangelho que temos que levar. E eu prego aqui de coração aberto, porque conheço a vida do pastor Daniel e a vida da pastora Edileia. Quando me coloco no meu lugar de criação, e ele lugar de criador, então ele vem. Sabe por que muitas pessoas, porque muitas vezes Deus não vem? Sabe por que muitas vezes Deus não dá o que estamos pedindo? Porque nós saímos do lugar da criação. Nós tentamos assumir o lugar do Criador.
tentando fazer na força do nosso braço. Se tem algo que Deus não vai tirar de você e de mim, é o dom que Ele nos deu. Na verdade, no hebraico não existe a palavra o Senhor se arrependeu de colocar Salomão. O original no hebraico não existe. É no português para que seja interpretado. Deus nunca se arrepende do que fez, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus onisciente. Ele vai além dos meus olhos, Ele vai além dos seus olhos. Aleluia. Então nós precisamos sim se sujeitar a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 33 e 3. Jeremias está dizendo: clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes a qual não sabes. Este texto é para uma geração desobediente. Jeremias está dizendo: ai de ti, Jerusalém. Ai de ti, se não se arrepender. É Deus. Seus pais amaram a Cristo, seus avós amaram a Cristo. Irmãos, eu não tenho aqui a noite inteira. Eu já saí fugindo de São Paulo por causa de uma sociedade de salão de cabeleireiro que fazia quase 20 mil por mês. Abri com uma moça, eu não sabia que ela era casada com um traficante, e logo em seguida ela foi presa. Ele foi preso, e a polícia tomou todos os seus recursos. E ele cresceu os olhos para aquilo que era meu. O fiador era da minha parte, o investimento era da minha parte, e ele me precisou tirar de São Paulo por baixo de ameaças. Mas ao pisar no Paraná, com medo da morte, escondido daqueles ladrões, passei o dia furando parede, colocando os móveis na minha casa. E ao entrar numa igreja, e eu sentei em uma igreja como essa, e o pastor, como pregou, disse para mim: levanta aí, querido, você. Vou trocar seu nome, posso? Sabe Eliseu que correu para a caverna? Volta. Volta, porque vou descer aqueles à sepultura. É forte, Deus. E quem me bancou, que me levou para lá, meu irmão de sangue, empresário, liguei para ele e falei: preciso voltar. Não, você vai morrer, eu quero voltar. Pisei em São Paulo, Deus começou a levar um a um a sepultura. Quem é você quando o diabo mexer com aquilo que você faz? Quem é você quando realmente Deus permitir que o diabo coloque a mão com aquilo que você canta, com aquilo que você prega, com a Bíblia que você leva embaixo do braço, com a mão que você levanta, dizendo que é Deus que está falando? A Bíblia diz que Ele nos levará num lugar secreto para realmente descobrirmos quem somos. A minha esposa pegou Covid, e quando faltou o paladar, e ela falou para mim: estou sem paladar. E eu falei para minha filha de 14 anos: desliga a televisão, olhe pela sua mãe. Não, pai, você é pastor. Olhe pela sua mãe, porque o amor que você sente pela sua mãe eu nunca vou sentir. Porque é um amor de útero, é um amor que teve sangue, é um amor que teve anestesia local, teve vida, teve morte. O amor de Cristo é diferente. Ele não esquece daquele que saiu dele mesmo, mas Ele traz para perto, Ele ajusta para mostrar que é Deus. Ele coloca no lugar certo para usar verdadeiramente através da terceira pessoa de Jesus. E ao acabar de orar, nós fomos comer à noite, ela falou: o paladar voltou. Sabe, irmão, nada depende de nós. Nada depende de nós. Volto minha alegria de ver uma igreja repleta de jovens. Isaías capítulo 41 e 10. Não temas. Ei, não temas, porque eu estou contigo. Ei, não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ei, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não há justiça que fuja dos meus olhos, não há nada que eu não posso ver. Se a sua fidelidade for para mim, se tudo for feito para mim, não temas. Aleluia! Não temas. Como devemos ser cristãos segurados, guardados, sustentados por Deus e por suas mãos. Transferimos a culpa para o pastor, transferimos a culpa para o ministro de louvor. Não, hoje ele não pregou bem, o ministro de louvor não cantou bem, eu não senti nada. E a Bíblia diz que em mim jorra agora a água da vida. Não dependo de outra fonte, porque Ele é a fonte da vida. É Ele que me alimenta, é Ele que me sacia. Não importa onde eu estou, o importante é quem eu sou diante de Deus. Aleluia!
Sejam sedentos pelo Senhor. E a Bíblia diz que tudo isso é mais profundo que simplesmente orarmos. Lembra? Tem gente que ora e não sabe orar. Porque Jesus diz: quando não sabeis orar, ores assim. E a Bíblia diz que muitas vezes somos meninos e devemos aprender novamente a orar. Quando não sabeis orar, ores assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, não meu. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus pecados. Será que realmente eu tenho perdoado quem me magoou? Será que realmente eu tenho liberado perdão para quem me entristeceu? Pai nosso que está no céu, faz de mim de novo. Sabe, irmãos, nós queremos tantas coisas do Senhor. É Deus. E Ele está pronto para nos dar, mas está dizendo: muda de vida, volte para mim novamente. Reconheças que é barro e eu sou oleiro. Reconheças que é rosa e eu sou jardineiro. Ei, eu sou Cristo. Sabe, irmãos, eu disse para Deus que se Ele me levantar como Ele tem me levantado, Senhor, eu serei levantado para pregar a Tua verdade, porque eu darei conta de tudo aquilo que está aos meus olhos, eu darei conta de tudo aquilo que as minhas mãos podem alcançar, que os meus pés podem buscar. Então, Senhor, me levanta como autor da verdade. É tão gostoso ouvir que Ele é um Deus de bênção. É tão gostoso sair daqui dizendo que Ele quebrou o cadeado e que Ele abriu as portas. É Deus. Ei, mas não foi assim com Daniel. Não foi assim com Paulo. Não foi assim com tantos homens que hoje nós nos gloriamos em ler, mas temos medo de passar o que passaram. Porque muitas vezes nosso cristianismo é fraco, barato e vendido a nós mesmos e comprado por meio do corpo. Eu faço muito velório na Vila Formosa. Represento os meus pastores em todos os velórios, mas todos os velórios em São Paulo. E alguém disse para mim: Davi, eu fico triste com você. Eu falei: por quê? Você tem prazer de pregar em velório. Eu falei: ainda porque você não conheceu Jesus. Porque é aqui que começa a vida verdadeiramente. É aqui que passa para o lado de lá. É aqui que atravessa o rio. É aqui que deixa a velha barraca e ganha o corpo celestial do Cristo. É aqui que começa tudo. Mas não, nós queremos ficar do lado de cá, viver todas as coisas do lado de lá, esquecendo que o lado de lá é melhor, que morrer é melhor, se descer é melhor, se humilhar é melhor, mudar é melhor. Ah, Senhor, Tu mudaste tudo, não é? Deixa eu ler, Senhor. Jeremias capítulo 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim e ouvirei. Virão orar a mim e eu ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o seu coração. Já se perguntaram por que grande parte das igrejas são mulheres? Porque Deus achou na mulher segundo o coração de Deus, aquela que dá luz, aquela que dá vida e fica muito mais perto, mais do que da vida do que da morte. Percebeu que os homens são mais durões? Percebeu que quase 100% da Bíblia todos caíram? Deus não divide sua glória com ninguém. Não, Deus quer ser glorificado por meio de cada um de nós essa noite. Nós devemos sair dessa vigília quando finalizar e dizer: Senhor, me mostra alguém na rua. Eu vou estar no encontro de casais em agora, sexta-feira que vem, em Santa Rita de Passa Quatro de Minas. Tem piscina, tem tudo, mas eu estou mais preocupado se eu vou encontrar com a camareira. Eu estou mais preocupado se eu vou ter o privilégio de falar com o garçom, porque Deus vai querer usar a minha vida para mudar a vida dele, porque os prazeres do hotel não me levarão a Cristo, mas as vidas que eu me relacionar, eu receberei de Deus uma coroa de justiça, dizendo: servo bom, servo fiel, servo querido. Homens e mulheres se levantam.
me deu uma mensagem que eu vou pregar dia 1º de março. Cuidado com seus pensamentos. Meu Deus. Nossos pensamentos são frutos e vaidades que caem no coração e geram semente, matando os projetos de Deus. E a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Jairo, alguém já abre a boca e fala o que está no pensamento. Senhor, a menina morreu. Jesus usa o pensamento dele, fecha a porta e diz: não, a menina só dorme. Mas pensamento é algo perigoso. Jesus falou para todos eles: saiam da casa, não preciso dos seus pensamentos. Eu preciso de homens e mulheres que confiam na ressurreição, que confiam no sacrifício da cruz. E a menina é levantada. No meu Instagram, o Senhor me deu uma mensagem chamada A Caminho da Casa de Jairo. Tantas coisas aconteceram a caminho da casa de Jairo. Mas a maior coisa para mim que acontece na casa de Jairo não é Jesus ressuscitando a menina, porque hoje, conhecendo Jesus, não mais só de ouvir falar, aonde ele estiver vai ressuscitar. Mas o que Deus quer ver o nosso comportamento. Meu Deus. A menina está morta. Jairo busca o Senhor, feliz porque ele está indo. Jesus precisa parar, curar a mulher do fluxo de sangue. E Jesus se envolve com a mulher e pergunta quem me tocou. E aquilo tudo acontece. E a Bíblia não diz que Jairo está reclamando, Jairo está murmurando, Jairo está dizendo que vai embora. Ele permanece fiel. Está difícil? Está difícil? Vai piorar um pouco mais. Porque quando Jairo espera, chega alguém e diz: Jairo, a menina morreu. E Jesus vira para ele, porque ele está olhando para Jesus, e disse: Jairo, você confia. Sabe, irmãos, como depende de nós. Jesus podia dizer ao cego: vai, eu te curei. A fonte não precisa declarar que ela é fonte. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Você veio à fonte, você bebeu água da fonte, então a tua fé te curou. A fonte é imutável, a fonte tem para dar, não precisa se declarar, porque ele já declarou na cruz. Talvez você se pergunta por que os ladrões matam, por que as crianças morrem, por que existe acidente, porque Jesus já foi na cruz, ele já fez. Cabe a mim e a você obedecê-lo. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu muda tudo. Deixa eu dizer algo a você. Construir uma casa sem Deus não faz sentido. Construir uma casa sem Deus não faz sentido. Verdade. No tempo que viu o vento, alguém prestou essa casa para cá. Eita Deus. Deixar minha casa guardada por homens não garante nada. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O evangelho que Ele espera de mim e de você é um evangelho de verdadeira intimidade com Deus. O evangelho que eu conheço, que quem assinou a construção foi Ele. Ele é o autor. Pode vir vento, pode vir tempestade. E o salmista Davi, Salmo 127, e o versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não importa com quem eu estou andando, entre aspas, claro, tudo tem um milagre, tudo tem um propósito. É Deus. Eu amo a minha esposa, mas quando eu morrer não vai no mesmo caixão. Ei, qual é o amor que sentimos verdadeiramente? Qual que é o amor verdadeiro? Para onde o Senhor está querendo nos levar? Será que é gostoso? Será que é bom? Será que é maravilhoso? Será que talvez você vai dizer: Senhor, faz de mim o apóstolo Paulo? Está disposto a perder o pescoço? Senhor, faz de mim o primeiro sacerdote da tua palavra. Está disposto a levar pela primeira vez toda a congregação a se prostrar a um Deus de ouro? Eu fico feliz quando vejo irmãos de cabelos brancos. Fico feliz que ainda existe uma geração presente, dizendo a uma geração futura que Ele vai vir, Ele virá, não desista, Ele virá. Ei, eu e você somos a construção das mãos de Deus. Eu e você somos o templo do Espírito de Deus. Não dá para deixar outro construtor guardar
estou à porta e bato. Sabe o que quer dizer? Eu quero entrar. Aleluia. Muitos andam com Jesus, mas não têm intimidade com Ele. E aí? Muitos conhecem o dono da casa, mas não sentam na mesa para comer com Ele. Sabe o que Deus quer da gente, pastor? Deus quer uma vida de intimidade com Ele. Aleluia. Deus quer uma vida de cura. E eu quero convidar você nesta noite a ser um discipulador. Alguém que faz discípulo. Alguém que gera homens. Alguém que gera mulher. Você não deve pedir casa. Senhor, dá-me um útero espiritual. Que eu gere vida. Que eu gere vida. Que eu gere vida. Deus tem me dado ladrões. Deus tem me dado famílias que têm sido destruídas. E quando a minha esposa disse, não é essa vida que eu quero para mim. Seu WhatsApp não para. Nosso salão é só busca de crente. E minha esposa é uma mulher de Deus. Falei, você não quer mais? Não quero. Vem aqui no quarto. Senhor, ela não quer. Cuida dela. Sabe, irmão, Deus não chamou você para julgar. Deus chamou você para, como já foi falado nessa noite, olha para o vale e não tenta explicá-lo. Declare vida que Ele é a vida sobre o vale. Seu esposo não será salvo por força nem por violência. Seus filhos não se afirmarão em Deus, nem por força nem por violência. Pois o Evangelho não é imposto. O Evangelho é proposto pelo testemunho de vida do Cristo que age na minha vida. Meu Deus, aleluia. Deus quer mudar a vida de todos que se relacionam com você. Todos. Todos. Eu não saio de um hospital. Onde eu for, não saio desebricado. Deus abençoe você, viu, querida? Eu na Aricanduva, quando eu olho um rapaz empurrando o carro sozinho, e eu paro meu carro, fecho o ônibus, peço para todo mundo parar. Aricanduva para, eu pulo para cá, minha esposa assume, e eu saio empurrando aquele carro até o lado de lá. Ele disse, você caiu do céu, estava morrendo, não aguento mais. Aí minha esposa falou, você é um bom samaritano. Você ajuda todo mundo. E eu precisava comprar o pneu da minha Zafira. Naquela época tinha uma Zafira 520 cada pneu. E o rapaz acabou de cortar o cabelo comigo na parte da tarde e disse pra mim, por que você está de pneu careca aí? Eu falei, eu vou viajar com esses pneus. Ele falou, com esses não, porque eu estou vivo ainda. O dia que eu morrer você viaja com pneu careca. Deixa eu dizer algo, você se envolva com aquilo que é de Deus. Dê a vida por aquilo que é de Deus. E Deus vai cuidar de tudo aquilo que é seu. Da sua casa, do seu trabalho, da sua vida ministerial, do seu casamento, dos seus filhos, da sua parentela. Mas ame pessoas, cuide de pessoas, queira levar o Evangelho a pessoas, queira fazer culto para pessoas que não fazem parte do culto. Ei, você temos um compromisso com a nossa família, com amigos e com a sociedade. Então, o que oferecer a eles? Oferecemos aquilo que é natural ou oferecemos aquilo que é espiritual? Os discípulos de Jesus decidiram ser cheios de Deus e do Espírito. Não é bonito falar dos discípulos de Jesus assim? Mas a Bíblia diz que nenhum tentou tirar Jesus da cruz. A Bíblia diz que todos se esconderam enquanto ele estava na cruz. E pior ainda, se encontrava na rua direita, numa casa dos judeus, com medo da perseguição. Mas sabe quando tudo mudou? Quando Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles morreram como Jesus, uns crucificados, outros arrastados pelas ruas, outro perdeu o pescoço. Mas a Bíblia diz que todos estão à direita do Pai, à direita de Deus, morando com Ele.
Investigue e leia a palavra, clame por Ele. E dos céus Ele te ouvirá então, e não negará o seu poder. Sabe, irmão? Glória a Deus. As pessoas tentam me pegar muito no contrapé das minhas conversas. O Daniel sabe, no salão é muito movimentado. Eu falo de Deus. Davi é pecado beber? Não, não é pecado beber. Davi é pecado ir pro funk? Não, não é pecado. Eu devo estar lá. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou o sal da terra. Eu sou do tempo que a Assembleia de Deus ficava na frente da balada. Enquanto eles saíam para fora, eles entregavam um folheto. Eu sou do tempo que nós íamos para o carnaval. É um menino e nós entregando o folheto e dizendo: Jesus ama a sua vida, Jesus ama você. Eu não vim para condenar, porque Ele não condena. Ele te ama do jeito que você está. Esse é o Evangelho que Deus nos dá. Esse é o Evangelho que Deus nos propõe. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, somos dependentes de Deus e seu poder. E eu quero aqui finalizar dizendo a você o seguinte: Deus aguarda ansiosamente. O apóstolo Paulo escreveu aqui, está aqui marcado, mas eu não vou me atentar aqui para não perder mais tempo, que existe uma criação esperando por vocês. Existe uma criação ansiosamente esperando a criação que já foi revelado o poder de Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu peito de maneira simples. Aí está todas as suas emoções. É aí que está o seu eu, é aí que estão as suas vontades. E a Bíblia diz que eu tenho que perder tanta coisa que tenho, mas a mesma garante que Ele me dará tantas coisas que eu preciso. Aleluia. Oh, glória. Eu quero que você ore dizendo: Senhor, usa a minha vida, Senhor, mas usa de verdade. Dai-me filhos espirituais, Senhor. Porque enquanto eu for pai espiritual, eu tenho filho para cuidar. E quando eu tenho filho para cuidar, eu trabalho, eu me envolvo, eu busco, eu cuido. E assim o Senhor é revelado. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Não a quantidade que os homens esperavam, mas a quantidade que tu quer falar, a quantidade que tu quer preparar, a quantidade que tu quer enviar. Senhor, faz deles como flecha. Leve a eles ao necessitado. Coloque mancos, coxo, aleijado, Senhor. Porque a palavra diz que as pessoas vão te seguir primeiro pelo milagre, mas quando conhecer o milagre, vão conhecer o autor do milagre. Suas vidas serão transformadas. Senhor, não queremos fumaça, mas nós queremos sangue, queremos poder. Oh Deus, Espírito Santo, venha sobre a destra de cada um dos meus irmãos. Dê a eles a autoridade da tua palavra. Tu não tem compromisso, Senhor, com o omisso. Tu não tem compromisso com aquele que é tímido. Mas, ó Deus, tira toda a timidez da autoridade. Abre a garganta, Senhor. Transforma o diafragma, Senhor. Traz para tuas mãos. Levanta estes homens. Levanta essas mulheres, Senhor, para pregar a tua palavra. Senhor, eu coloco este bairro nas tuas mãos. Senhor, essa igreja não veio para cá à toa, Senhor. A tua palavra diz que nada foge do controle das tuas mãos. Usa o pastor Daniel, usa a pastora Edileia, usa o seu genro, suas filhas. Ó Deus, Espírito Santo, coloca sobre eles, ó Pai, um legado tal que o teu nome será glorificado. Faz isso na vida desta igreja, faz isso na vida dessa igreja. E eu quero convidar você a levantar as mãos para cima, em forma de receber, dizer: Senhor, me dá poder, mas me dá compaixão pelo perdido. Senhor, dá-me sensibilidade de todos os dons do Espírito. A tua palavra diz que é o discernimento. Eu preciso discernir quem me aguarda, eu preciso discernir o perigo que tem matado vida. Ó Deus, Espírito Santo, dá a tua igreja, dá o teu povo, multiplica este lugar, multiplica os como areia da praia, multiplicam e multiplicam em nome de Jesus. E eu quero convidar você a aplaudir.
ao Senhor nesse lugar. Amém? Amém. Quantos ouviram a voz